Fala, meu povo, tudo bom? Felipe aqui com vocês, trazendo para vocês um vídeo com uma proposta um pouco diferente. Iniciaremos agora uma sequência de 5 aulas sobre tecido, sobre histologia, o estudo dos tecidos. As 5 aulas serão compostas por 4 tecidos, certo? Tecido epitelial, conjuntivo, o muscular e o nervoso. Nessa primeira aula, vamos ver especialmente o conjuntivo. Mas antes, vamos dar uma introdução para terem uma ideia do que é o tecido, o que a gente vai estar estudando de fato. Estaremos então nessa primeira aula vendo o tecido epitelial. Mas calma aí, o que é tecido? Obviamente vocês já devem estar com uma ideia aí do que está na cabeça de vocês, já devem ter visto em algum lugar. Não é de roupa, porém aqui um esqueminha que eu acho muito interessante para a gente entender como boa parte do nosso corpo é organizado. Se a gente for aprofundando aqui, pega aqui, dá um zoomzaço aqui na minha pele. Cadê? Aí. Tum! Se a gente der um mega zoom, a gente vai achar átomos. Esses átomos organizados vão formar, por sua vez, moléculas, que formam substâncias, que formam organelas. Lembra o que são as organelas? As mitocôndria, o complexo de Golgi, os retículos, o endoplasmático rugoso. Eles são compostos dentro de uma célula que fazem determinada função. Já por sua vez, as células elas vão se especializar por uma mudança no DNA que vai condicionar a célula a produzir certas proteínas a mais, proteínas a menos, ter um formato diferente, contrair o citoesqueleto dela ou expandir, mudar o formato, que vão formar então tecidos, que vai ser o que a gente vai estudar. E o que seriam os tecidos? É exatamente esse conjunto de células organizadas que desempenham uma função. A gente vai ver certinho qual que vai ser a função de cada tecido. Há alguns que vão parecer um pouco complexo, conjuntivo, que tem diversas funções, dependendo do tipo, mas ao longo a gente vai vendo pouquinho por pouquinho, vai ficar tranquilo de entender. Os tecidos, então, formam órgãos e os órgãos sistemas. A gente vai ver, por exemplo, que nossa pele não é um tecido, e sim um órgão, ou seja, possuem vários tecidos nela. E não é só algum órgão como o maior órgão do nosso corpo. E esses órgãos juntos formam sistemas. Por exemplo, nosso sistema néfrico, ou seja, nossos rins, que tem como função filtrar o nosso sangue. Mas isso é assunto para outro tópico. Então, hoje será tecido epitelial. Vamos lá? Tecido epitelial. Ele vai possuir duas funções em geral, como revestimento e glandular. A gente vai ver direitinho o que são mais para frente. O tecido epitelial ele pode surgir de diferentes folhetos embrionários. Lembra os folhetos embrionários que surgem quando as células se diferenciam? Lá quando o feto, no desenvolvimento embrionário do feto. Então, a ectoderme vai dar origem à pele, ao tecido epitelial da nossa pele, da nossa boca, do nosso ânus. Já a mesoderme vai dar origem ao tecido de revestimento dos nossos vasos sanguíneos, que vai estar ali por dentro deles. O tecido epitelial, a endoderme, vai dar origem a partes do nosso sistema digestivo e do sistema respiratório, também ao fígado e o pâncreas, que vão funcionar como glândulas excretoras. O pâncreas, né? Vamos lá. O que é o tecido epitelial? Aqui, olha, é um desenhozinho esquemático que eu fiz da nossa pele, para a gente entender melhorzinho, mas a gente vai ver mais para frente a pele um pouquinho mais aprofundado do que isso daqui, né? Aqui, olha, seria o nosso tecido epitelial de revestimento. Já já veremos essas classificações. Aqui embaixo, um tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, em outra aula, a gente vai ver que é o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, que ele vai servir para nutrir esse nosso tecido epitelial. E aqui a lâmina basal, que ela é um conjunto de glicoproteínas que vão ligar os dois tecidos, ou seja, teremos aqui o tecido epitelial
e aqui o tecido conjuntivo. A lâmina basal vai juntar os dois, vai fixá-los. Ela vai proporcionar uma comunicação celular, ou seja, se uma célula precisa mandar informações para outras, vai passar pela lâmina basal. E ela vai ser produzida pela matriz extracelular do nosso tecido conjuntivo. O tecido epitelial ele vai ser composto por células justapostas, ou seja, células bem juntas, sem matriz extracelular. A gente vai ver que os tecidos em geral, né, eles são compostos por células e matriz extracelular. No caso do nosso tecido epitelial, ele vai ter baixa matriz extracelular ou com muita pouca matriz extracelular, fazendo com que as células fiquem juntas, justapostas. Ele vai ser um tecido avascularizado, ou seja, sem vasos sanguíneos. Por isso que a nutrição é feita pelo tecido conjuntivo adjacente, aquele dali de baixo, subjacente, né? Melhor dizendo. E essa nutrição é feita por difusão, ou seja, está aqui uma célula, está aqui outra célula, ela vai assim, toma nutriente, e vai do meio que tem maior concentração de nutrientes para o que tem menor concentração de nutrientes. O tecido epitelial ele possui uma alta taxa de regeneração também, ou seja, está sempre se renovando. E isso acaba que ocorre algumas questões, pode chegar e tratar, perguntar, qual que é o tecido mais propício para você ter câncer? A gente lembra que o câncer ele ocorre com mutações no nosso DNA. Qual que é aquele tecido que está sempre multiplicando as células, ou seja, formando novos DNAs? Se a gente está formando novos DNAs, a gente tem maior chance de ocorrer uma mutação nele, ou seja, mais chance de gerar câncer. Então, o nosso tecido epitelial, por conta da alta taxa de regeneração dele, ele acaba tendo maior chance do câncer. Por isso que é muito comum a gente ver pessoas com câncer de pele, mais do que, por exemplo, um câncer de fígado. Aqui, e a velocidade de regeneração do tecido de revestimento é maior do que a do glandular. Isso daí, algumas questões picuinhas podem colaborar. Vamos lá, a gente já viu que eles vão possuir duas funções, o de revestir e o glandular, que a sua função vai ser excretar. Vamos começar pelo de revestimento? O de revestimento vai ter como função revestir, ou seja, proteger os nossos órgãos. Esse revestimento pode ser exterior, na nossa pele, ou em cavidades corporais. Tecido epitelial de revestimento. O nosso estômago, se vocês abrirem ele, não recomendaria, né? Mas também encontraria lá tecido epitelial de revestimento. E ele vai ser classificado de duas formas diferentes. Pode ser por camadas ou pelo formato. As camadas, classificando pelas camadas, vai ser um tecido epitelial simples ou estratificado ou pseudoestratificado. Simples, uma só camada. Simples, correto? Aqui eu fiz aqui um esqueminha de desenho mesmo, né, para facilitar a visualização e trouxe a imagem para vocês. Aqui, olha, a gente vê apenas um nível de células. Aqui, ó, o núcleo dessas células bem justapostas, estão vendo? A matriz extracelular praticamente não existe aqui. Tá tudo, ó, uma do ladinho da outra, sem nada separando elas. Aqui embaixo já é o conjuntivo. Vocês já podem ver que aqui, ó, alguns núcleos, algumas outras células e uma matriz extracelular no meio deles. Mas vamos focar aqui no epitelial, né? E apenas uma camada deles. Estratificado, o que é estratificado? Com vários estratos, ou seja, várias camadas. Seria com mais de uma camada. Nossa imagem está aqui de baixo porque, para economizar aqui um pouquinho de espaço, não ficaria muito mal organizado para vocês. Aqui, olha, pode ver que tem mais de uma célula. Aqui, ó, já na imagem já está marcado a divisão dos núcleos, mas pegando aqui, ó, separando, tem um núcleo aqui, ó, deixa eu pegar de outra cor.
separar aqui. Temos um núcleo aqui e outro núcleo aqui embaixo. Aqui, olha, outro deles. Núcleo aqui, núcleo aqui. Esse daqui é o nosso estratificado. E o pseudoestratificado? Pseudo é falso, ou seja, não verdadeiro. Toma essa análise. Ou seja, ele vai parecer ter mais de uma camada, mas na verdade não vai ter. Vai ser apenas uma. Aqui, olha, a gente pode ver que aqui, ó, apenas uma camada dele. Aqui, ó, já está marcado, vem até o final. Aqui você olha, nota grande e tal, deve ser 2 negócios. Não, é apenas um. Uma única célula, mas prolongada. Aqui, ó, na nossa traqueia, que vão ter cílios para empurrar as coisas e limpar as impurezas. Ok, essa é a classificação por camada. Há também pelo formato das nossas células, podendo ser cúbica, prismática ou pavimentado. Pavimentado lembra de um pavimento. Pavimento é algo bem achatado da rua, bem aqui, ó, juntinho assim. O prismático, em formato de um prisma, vai ser uma célula mais prolongada. O prismático também recebe o nome de colunar ou cilíndrico. E o cúbico em formato de cubo, né? Aqui, ó, a gente marcou o estratificado, mas aqui também é cúbico. Aí a gente vê que as células, ó, possuem formato bem quadrado mesmo, né? Já aqui, ó, o nosso prismático, a diferença. Você pegou esse daqui, isso daqui parece um prisma. Na verdade, não, parece bem um cubo. O prismático é realmente bem prolongado. Aqui, ó, as células dele como formam uma coluna mesmo. Já no pavimentado, aqui a imagem ficou um pouco ruim, porque está tudo marcado, né? Mas aqui, ó, eles já estariam bem mais achatados, as células. É bem perceptível isso quando você pega no microscópio e vê. É um experimento muito interessante de vocês fazerem aí. É um pouquinho complicado, né, de vocês arrumarem um microscópio, pegar a célula nem tanto, mas acaba que fica meio complicado, sim, de vocês verem isso. Mas em qualquer laboratório, normalmente nas escolas, fazem esse experimento. E é um tanto quanto interessante você ver os tecidos. Essas fotos é do site que eu indico, que é muito bom porque trata de pega um tanto de órgão, imagens, dá uma aula bem completa. É o site da USP, é o mol.icb.usp.br. Eu recomendaria vocês darem uma passada lá e olhar certinho. USP patrocina, chama! Agora, antes de falar da pele, eu queria mostrar aqui no corpo humano, por exemplo, se vocês quiserem parar aqui, para dar uma lida certinha, dá um pause no vídeo, lê aí, mas como que as diferenças do local onde essas células se formam, elas, mesmo sendo do mesmo tecido, vão se diferenciar de formato para obter melhor função. Isso daqui a gente já lembra de Darwin, que fala que aquele com melhor adaptação vai procriar e seguir e passar essa melhor adaptação para frente. Aqui, olha, por exemplo, nos nossos pulmões, o tecido vai ser um tecido epitelial de revestimento pavimentoso simples, ou simples pavimentoso. Ou seja, aqui, ó, as células vão ser bem finas, tá vendo? E o que isso ajuda? A difusão, a troca de gás. Porque tem uma camada muito fina, a troca fica mais rápida, agiliza. Isso é algo muito interessante quando você para pensar. Porque, por exemplo, é maravilhoso isso. Nosso corpo, nos milhares dos anos que ele foi evoluindo para formar isso dentro dos nossos pulmões, as células se diferenciam sendo mais finas para que ocorra uma difusão mais rápida, para que a gente consiga fazer a respiração celular mais rápida, chegue oxigênio mais rapidamente, saia mais gás carbônico mais facilmente. Isso é maravilhoso. Quem discorda está errado, não tem nem como. Agora, falando um pouco da nossa pele, né? A pele, ela vai ser o tecido epitelial de revestimento
pavimentoso e estratificado. Ou seja, vão ser camadas finas e várias camadas de célula. Aqui, ó, um desenho ilustrativo que eu mesmo fiz. Maravilhoso, como vocês podem ver. Artista em pessoa aqui. Aqui vai ser a nossa epiderme, já diferenciando a pele. A pele é diferenciada em 3 partes: a epiderme, a derme e a hipoderme. A hipoderme vai ser o tecido conjuntivo adiposo. A gente vai ver mais para frente. A derme vai ser um tecido conjuntivo propriamente dito. Também veremos mais para frente o que significa tudo isso. Focando aqui na epiderme, vai ser o nosso epitelial. Uma parte legal de falar dessa nossa epiderme é sobre a camada mais externa dela. Um pouquinho antes, vamos só falar dessas duas células aqui, os queratinócitos e os melanócitos. Os melanócitos vão ser células que vão produzir melanina, para dar cor à nossa pele. E muita gente pensa, pô, essas células devem vir, sei lá, né, do tecido epitelial mesmo, não sei. Na verdade, não, elas vêm lá da crista neural para produzir a melanina. O queratinócito já são células que vão produzir queratina. Queratina vai ser uma proteína que vai acabar gerando algumas mudanças na nossa célula. Essas células vão acumular queratina à medida do tempo e vão acabar ficando cheias, não vão conseguir tirar essa queratina dele, e vai acabar ficando dura, rígida, fazendo com que a proteção fique ainda maior nas camadas mais externas. Como vai funcionar? Tá aqui, ó. Vamos pegar aqui assim. Camada mais externa, camada mais externa. Plum, surgiu uma célula. Essa célula está nova ainda, alto metabolismo, fazendo muitas coisas, pouca queratina. À medida do tempo, os queratinócitos vão aumentando, vão jogando queratina lá para dentro. Elas vão subindo, porque ó, plum, surgiu nova célula, empurrou. Plum, nova célula, empurrou. Plum, nova célula, empurrou. À medida do tempo, lá em cima, essas células vão estar com muitos queratinócitos que vai acabar matando as células. Então aqui, ó, vai ter muita célula morta na sua pele. E essa camada mais externa, ela é chamada de estrato córneo. E é a primeira proteção contra micro-organismos que a gente vai ter no nosso corpo. Ok, falamos do tecido epitelial de revestimento. Vamos para o glandular? Vamos ver então o tecido epitelial glandular, também conhecido como tecido epitelial excretor. Como o próprio nome diz, né, vai ter como função excretar ou formar glândulas. Ele vai ser dividido por uma classificação, mas em 3 tipos. A glandular é exócrina, endócrina e anfícrina. A exócrina, exo, fora, vai excretar para fora. Aqui, olha, na nossa testa, a gente passa no nariz, muito sebo, muito óleo, gordura, glândulas sebáceas são um tipo de glândula exócrina. As salivares na nossa saliva está sempre excretando na nossa boca, e as sudoríparas também. Aqui, olha, seria como fala? Nossa glândula exócrina, um exemplo dela. Que como que vai... Aí a endócrina, né? A endócrina, endo, dentro, ou seja, vai estar excretando para dentro do nosso corpo, na corrente sanguínea. Ou seja, vão ser células que vão estar juntas de vasos sanguíneos, mandando normalmente hormônios para dentro dela. Um exemplo é a hipófise e a tireoide. Aqui seria um exemplo de glândula endócrina. Né? Como que ocorre essa diferenciação da glândula endócrina para a exócrina? Uma vez que ambas vêm do nosso tecido epitelial. Né? Aqui seria meio que a fase 1 e a fase 2A e a fase 2B. O tecido vai sofrer uma invaginação, vai dobrar aqui. E à medida do tempo, né, com diferenciações do DNA, como que vai ser lido, como que vai reagir com o ambiente e tudo mais, ela vai poder abrir
que vai formar o nosso excretor exócrino, ou ela vai poder fechar essa parte de cima, formando assim uma camada superficial, como que está aqui, e uma camada dentro dela, que vai ser o nosso sistema não, perdão, vai ser nosso tecido epitelial glandular endócrino. Vale ressaltar que aqui, olha, ainda há lâmina basal. É bom vocês perceberem isso, que ela está ainda presente aqui no nosso tecido conjuntivo propriamente dito e lâmina basal ligando os tecidos. Ok. Ela pode ser também anfícrina, ou seja, mista. Vai ter parte exócrina e parte endócrina. O pâncreas, por exemplo, ele vai estar mandando substâncias tanto para o nosso intestino quanto para para a nossa corrente sanguínea. Vamos lá. Agora, essa já é uma parte um pouco mais aprofundada. A classificação das nossas glândulas exócrinas. Elas vão poder ser diferenciadas pelo jeito que elas vão secretar, pela forma como que isso vai ocorrer, sendo mesócrina, apócrina e holócrina. Os nomes são um pouco difíceis de lembrar, assim, mas aqui, olha, eu coloquei numa ordem de, vamos dizer assim, que a célula vai permanecer. Ali no topo, ela vai permanecer na degradação da célula, né? Aqui seria a mais degradada e aqui a menos degradada. Ficou meio ruim, ficou meio cortado aqui para vocês. E aqui a menos degradada, né? A mesócrina, a célula vai continuar intacta, ou seja, vai ter aqui nosso tecido que... vale uma parte que eu esqueci de falar. Essa parte daqui, assim, ó, é o ducto secretor e aqui é o adenômero, ou a porção secretora, onde vai formar essa excreta. Nessa porção secretora, já trazendo para a nossa classificação da glândula exócrina, como que fala? Ela pode excretar liberando essas substâncias aqui por meio fugiu o nome. Dos lisossomos para o meio externo, né? Ou ela vai poder de outras formas, como liberado por exocitose, né? Tá o lisossomo aqui, aqui a membrana da célula. O lisossomo veio aqui, plum, excretou, lançou para fora. Um exemplo disso é a parte exócrina do pâncreas. Corre dessa forma. A apócrina já vai parte da célula, vai parte do citoplasma, junto com a excreta. Um exemplo delas seriam as glândulas mamárias e odoríferas. E à medida do tempo, essa parte do citoplasma ela é reconstituída, né? Já a holócrina, ela vai estourou a célula, saiu. A célula vai morrer, né? Vai se romper e vai liberar essa substância. As nossas células sebáceas, de novo, o sebo, ele é liberado dessa forma. Vai ter a célula, célula se rompeu, liberou o sebo. Para finalizar nossa aula, você nem viu, já passou. Uma parte um pouquinho mais complexa, eu diria, mas que dá um entendimento muito maior para o funcionamento do nosso sistema, do nosso tecido epitelial, que é a comunicação entre ele, o complexo unitivo. Ele vai ser, dividido em 5 partes. A zônula de oclusão, que vai ser um local onde as membranas celulares de células vizinhas, células justapostas, vão se juntar, vai ocorrer a fusão delas. Tem aqui, olha, na nossa imagem, eu fiz uma legenda aqui para vocês, porque pode ficar um pouco confuso, né? Mas a zônula de oclusão, vocês podem ver, está de laranja. Ela vai ocorrer,
Calma aí, deixa eu pegar aqui. Ao redor de tudo isso daqui, ó, de toda a nossa célula, tem que ter um... Aqui no tablet fica um pouco confuso de trazer a ideia para vocês, porque é bidimensional. Mas pega uma ideia tridimensional. Tem uma célula aqui, membrana dela. Vai estar junto nisso daqui tudo, ó. Aqui na parte da frente da célula toda vai ter a zônula de oclusão, ou seja, a fusão das membranas plasmáticas. Membranas celulares, né? Membrana plasmática. A zônula de adesão, por sua vez, vai ser um local onde a face citoplasmática da membrana ela vai se aderir à da célula vizinha. Pode parecer um pouco confuso, mas vai ser, por exemplo, a parte da membrana celular que vai estar voltada para o citoplasma, ou seja, a parte intracelular da membrana, ela vai se juntar a outra de outra célula, né, por meio de proteínas transmembranares, ou seja, proteínas que atravessam a membrana e do citoesqueleto. Aqui, olha, seria essa nossa zônula de adesão, que juntaria aqui, ó, tanto pelo citoesqueleto quanto por proteínas, as células, gerando certa, como fala, fixação entre as células, né? Os desmossomos vai ser um espaço entre células vizinhas que vai ser preenchido por glicoproteínas adesivas, ou seja, naquela parte que em outros tecidos a gente vai ver é composta por substância extracelular, aqui vai ser vai ser constituída por glicoproteínas adesivas, com função de juntar as células, para deixar elas com uma justaposição muito forte, belas bem grudadas assim. Vocês estão vendo por que ela está sempre junta e tudo mais? Como que funciona dela estar dessa forma? E essas glicoproteínas adesivas é tudo gerado pelo núcleo da célula, que vai de volta, né? Vai ser gerado por um modo como o DNA vai ser lido e transformado em proteínas. Já há também M-desmossomos, que vai ligar a célula à lâmina basal. Ou seja, vão ser essas partes daqui que vão estar ligando a célula à lâmina, também gerando uma adesão nelas. Por fim, para a gente terminar mesmo, a junção do tipo gap, que vão ser canais entre as células que vão permitir a comunicação. Como que a célula se comunica? Por fala? Claro que não. A célula passa aí uma glicose? Não, né? A célula é por passagem de substância. Vai passar um hormônio que vai enviar uma outra substância para outra, falando, né? Enviando sinais para passar a glicose. É a fala das células. E vocês podem perceber que aqui, olha, a gente foi descendo a célula. Descendo a célula entre aspas, né? Porque aqui, ó, parte externa, zônula de oclusão. Entrando um pouquinho, zônula de adesão. Já no espaço entre as células, os desmossomos. Os M-desmossomos lá embaixo, na lâmina basal. E a junção tipo gap é entre as células mesmo, não tem como. Essas microvilosidades é apenas uma parte na parte mais externa do tecido, ou seja, que pode ou não ter. Então é um extra dependendo do local onde esse tecido é formado. É isso, meu povo. Vimos o nosso tecido epitelial na aula de hoje. Deixa eu puxar aqui. Espero que vocês tenham entendido. Aula completaça com tudo que vocês precisam saber sobre o tecido epitelial. Já, ó, segue a gente no Instagram, deixa o like aí se vocês gostaram da aula, se inscreve, ativa o sininho para vocês ficarem por dentro das próximas 4 aulas que vão estar por vir. E, ó, compartilha com quem você conseguir para entenderem melhor como funciona seu corpo. E vambora que daqui a pouco tem mais.